Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2015 e estes são os principais destaques do dia. Confronto entre torcedores transforma a entrada da Câmara Municipal de Campinas em campo de batalha. Apesar da polêmica, prefeito de Campinas vai sancionar lei que transforma dia de vitória do Guarani em dia da glória campineira. Ministro da Ciência e Tecnologia confirma corte de 25% nas verbas para pesquisa. Em Campinas, Aldo Rebelo explica críticas ao governo Dilma. Eu disse que o governo subestimou a política. Médicos residentes de 3 hospitais de Campinas participam de ato nacional pela valorização da categoria. A paralisação dos residentes resultou em lentidão no atendimento, pelo menos aqui no Hospital de Clínicas da Unicamp. Isso porque apenas os médicos que já são concursados atenderam os pacientes. E ainda, atacante Borges da Ponte Preta está muito perto de marcar o 100º gol em campeonatos brasileiros. O Band Cidade começa agora. Em meio à polêmica da decisão da Câmara Municipal, que instituiu o dia 13 de agosto, data em que o Guarani Futebol Clube se tornou campeão brasileiro, como o dia da glória campineira, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, confirmou hoje que vai sancionar a lei. O chefe do executivo, no entanto, deve vetar artigos que impliquem no gasto de dinheiro público para eventos em comemoração à data. Ontem, cenas de selvageria transformaram a frente da Câmara Municipal em um campo de batalha. Em lados opostos, torcidas organizadas dos 2 times da cidade. Com pedras nas mãos, os torcedores do Guarani já esperavam a confusão que teria começado após provocações nas redes sociais. Quando os ponte-pretanos apareceram, começou o tumulto. Em alguns segundos, a rua que fica em frente à Câmara Municipal de Campinas virou um cenário de guerra. Os torcedores da Ponte Preta passaram, confrontaram os adversários e fugiram. Os policiais militares pediram apoio e nesse intervalo nós conseguimos realocar o policiamento aqui no local, reforçar com um efetivo de cerca de 30 policiais militares. Chegamos a acionar também o grupo do BAEP, que estava nas proximidades de prontidão. E, então, felizmente, nós conseguimos conter esse princípio de tumulto. Este homem voltava do trabalho de moto e ficou preso no meio do tumulto. Ele foi atingido por uma bomba caseira e teve que ser socorrido pelo SAMU. Depois do confronto, os representantes da torcida do Guarani invadiram o plenário da Câmara Municipal. Foram poucos minutos de confusão, suficientes para deixar quem participava da sessão apavorado. O confronto aconteceu enquanto os vereadores realizavam a sessão da Câmara Municipal de Campinas. Os torcedores estavam ali para apoiar ou questionar uma lei aprovada na semana passada e que transformou o dia 13 de agosto, dia em que o Guarani se tornou campeão brasileiro, no ano de 1978, em dia da glória campineira. Uma decisão que desagradou a torcida adversária, que considerou a lei uma provocação do autor, o vereador e torcedor do Guarani, Cid Ferreira. Eu tenho muita confiança no meu projeto. Foi um presente que Campinas está dando para o Guarani. Não existe mais campeão brasileiro no interior, no país. O projeto já está nas mãos do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que apesar da polêmica, deve sancionar a lei. O mérito, a questão, aí é uma coisa interna da Câmara. A questão de honraria, a questão de dias, de datas, é uma prerrogativa do Legislativo. Como foi feito, se poderia ser feito de outra forma, essa é uma decisão lá da Câmara do Poder Legislativo. O que compete a mim como prefeito, no que diz respeito à questão de dispêndio de recurso, de dinheiro da população, nós vamos vetar qualquer artigo que fale sobre isso. Pressionados, os vereadores articulam agora um projeto modificativo ao aprovado. A ideia é restringir o dia da comemoração em apenas Dia da Glória Bugrina. Campinas tem uma parte que torce para um time, outra que torce para outro. Tem uma outra parte que não torce para nenhum dos dois. Nós temos que respeitar aqueles que não são bugrinos.
Se bem que os vereadores têm outros assuntos muito mais importantes para levar a plenário e discutirem aqui na nossa cidade, né? Um congresso internacional que começou hoje em Campinas está debatendo o futuro dos mercados atacadistas e o impacto das mudanças climáticas na produção de alimentos. Um dos principais desafios do setor é combater o grande desperdício que acontece entre o campo e o consumidor. O futuro do abastecimento de alimentos foi tema de discussão no evento que reuniu representantes de mais de 30 países em Campinas. O debate também abordou o meio ambiente, o mercado atacadista e as perspectivas do setor. Segundo especialistas em abastecimento, a falta de chuvas e as mudanças climáticas não têm tanto impacto na produção rural, principalmente no que se refere à oferta de frutas, legumes e verduras. O papel de vilão fica para os reflexos da urbanização, sobretudo a poluição das cidades. As cidades destroem a água sistematicamente e os agricultores são obrigados a se adaptar a isso. Às vezes a interferência das cidades é muito pior para a agricultura, sobretudo para a agricultura periurbana, que é o que se trata aqui nesse evento, né? Hortaliças, legumes, que tem que estar perto a produção da cidade, do que a questão climática. O agronegócio é atualmente o setor que mais investe em tecnologia para minimizar qualquer impacto da crise. O grande desafio dos produtores rurais é combater o desperdício de alimentos, que acontece desde a colheita até a distribuição para os consumidores. Nós sabemos, por exemplo, que no Brasil, cerca de 30% a 40% daquilo que se produz é perdido no meio do caminho. Então, esse encontro é muito importante para a gente dialogar sobre algo que é fundamental para a humanidade, que é a segurança alimentar. O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação participou da abertura do evento, mas Aldo Rebelo acabou sendo questionado sobre política e esclareceu as críticas que fez ao governo sobre a atual crise. Eu disse que o governo subestimou a política. Acho que está corrigindo a rota para a estabilidade política e também para a estabilidade da própria economia. O ministro preferiu não comentar a reforma ministerial, que está sendo costurada no Palácio do Planalto, mas disse que a verba da pasta foi reduzida em 25% para ajudar no corte de gastos do governo e novos investimentos foram adiados. Vamos pagar tudo o que está contratado e o que nós somos obrigados a fazer diante do contingenciamento é adiar alguns projetos para um pouco depois. Policiais civis descobriram uma fábrica clandestina de produtos de limpeza em Santa Bárbara do Oeste. A unidade de produção ilegal funcionava em uma casa na Vila Grego. No prédio foram apreendidos vários produtos sanitários falsificados, entre eles detergentes e desinfetantes. O material estava pronto para venda, dividido em galões. Também havia uma grande quantidade acondicionada em tambores. O responsável pela fábrica clandestina foi preso em flagrante por fraude e levado para o Centro de Detenção Provisória de Sumaré. Policiais civis apreenderam hoje em Valinhos uma submetralhadora 9mm com mira laser acoplada. A arma, que é usada por tropas especiais de outros países, foi apreendida durante a operação contra o crime organizado. Ela estava em um terreno próximo a um dos endereços investigados na região do bairro Country Club, alvo de mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos também 9 cartuchos de fabricação tcheca, com projétil de aço capaz de perfurar coletes à prova de balas. A polícia já identificou o dono da arma, mas não divulgou detalhes para não atrapalhar as investigações. Policiais do BAEP localizaram em uma casa no bairro Matão, em Sumaré, uma carga de remédios e produtos de higiene que tinha sido roubada. No local também havia porções de drogas e balança de precisão. 2 homens foram detidos. E a seguir, médicos residentes fazem protesto e suspendem atendimento em Campinas.